A paz do Senhor, agora sim, glória a Deus. Vamos comigo lá em Isaías 6, 1. Glória a Deus, Isaías 6, 1. Glória a Deus pela vida do Gustavo, um garoto obediente aí a Deus. Deus mudou a mensagem, glória a Deus por isso. Deus está à procura de homens com essa sensibilidade de ouvir e obedecer e mudar tudo. A quem enviarei? Era isso que ele estava falando aqui, né? A quem enviarei? Deus também mudou a minha mensagem, mas não mudou agora. Eu estava com a mensagem pronta, e Deus mudou a mensagem. Deus foi mais generoso comigo, Ele deixou eu trazer o esboço. Já com o Gustavo, Ele só mudou a mensagem mesmo. Amém, mas tudo vem de Deus. Gustavo veio com uma mensagem que fala de um homem que viu o céu aberto, que viu o Cordeiro. Nós vamos falar de um outro homem que também viu o céu aberto e também viu o Cordeiro. Glória a Deus. Isaías 6:1. Assim diz: no ano em que o rei Urias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com um tenaz. Com ela tocou em minha boca e disse: veja, isso tocou em seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo. Glória a Deus. Deus Pai, Deus Santo, em nome de Jesus eu te agradeço por esse texto, por esta mensagem, Senhor. Pai, eu não creio que haja algum entre nós aqui que está desde a tarde toda, não veio aqui para ouvir música, não veio aqui para comer ou beber coisas naturais desse mundo, mas pessoas que vieram dispostas a ouvir a tua voz, Senhor, a olhar para o interior de cada um de si e ver o quão pecador ainda somos, mas também saber que existe um trono aonde há um santo, 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 porque santo é o Pai, santo é o Filho e santo é o Espírito Santo. E sabemos que o Senhor envia, Senhor, uma brasa viva, capaz de queimar os pecados, limpar todo o nosso coração de toda impureza, para curar-nos e nos perdoar de todas as iniquidades, para que então depois o Senhor possa nos enviar como homens e mulheres de Deus, destinados a não apenas morrer por esse evangelho, mas principalmente viver, porque o morrer é lucro, mas viver é Cristo. Para que nós venhamos entender que estamos aqui para viver, e viver é Cristo. Em nome de Jesus, Pai, usa a minha vida, usa a minha mente, usa o meu coração, todo o meu ser, minha alma, que não haja resistência nos corações aqui, Senhor, para ouvir a tua mensagem, que haja quebrantamento, que haja, Senhor, a frutificação da semente que será botada no coração de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, ministra e nos direciona num culto racional, num culto espiritual. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, igreja, fica à vontade. No ano em que o rei
Uzias morreu. Quem foi rei Uzias? Por que que Isaías teve uma visão tão profunda no ano em que o rei Uzias morreu? O rei Uzias não foi um homem comum, não foi um rei comum. O rei Uzias foi um rei do reino sul, da tribo de Judá. Ele foi um bom rei. O rei Uzias, ele começou a reinar com 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, para nós, um garoto assumindo um reinado. O que você estava fazendo quando você tinha 16 anos? Existia um homem que estava reinando. Não era a cidade de São Paulo. Era uma tribo, e a tribo de Judá, a tribo pelo qual viria a descendência de Jesus, o Salvador, o Emanuel. Imagina você com 16 anos sendo colocado numa responsabilidade como essa. E o rei Uzias reinou por 52 anos. 2 Crônicas 26:3 vai falar para a gente do tipo de reinado de Uzias. Diz que Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 52 anos. A sua mãe se chamava Jecolias, e era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como também o seu pai Amazias. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que ensinou a temer a Deus. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. Você percebe que no versículo 5 fala que Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que ensinou ele a temer a Deus. E enquanto ele buscou a direção de Deus, Deus lhe deu êxito. Buscar a Deus durante a vida de Zacarias. Uzias não deveria ter buscado a Deus durante a sua vida, e não a de Zacarias. Zacarias ensinou ele a ter temor a Deus. E aqui está dizendo que Uzias buscava a Deus com temor durante a vida de Zacarias. Quantos de nós não buscamos a Deus pelo temor do outro? Quantos de nós não temos um temor próprio a respeito de Deus? Se Deus estivesse aqui hoje, fisicamente, porque espiritualmente Ele está aqui, espiritualmente Ele está direcionando as nossas vidas, Ele está direcionando a palavra, mas fisicamente o próprio Cristo, será que a gente agradaria o próprio Cristo por causa da nossa roupa, por causa do nosso conhecimento, ou por causa da música, ou por causa das luzes? Não seria por causa da santidade? Não foi isso que Isaías disse? Ai de mim, que sou homem de lábios impuros, mas os meus olhos viram a Deus. Santo, santo, ele fala 3 vezes santo. Porque no trono está o Pai, que é Deus e é santo, está o Filho, que é Deus e é santo, está o Espírito, que é Deus e também é santo. Você vê que ele não coloca no plural, santos. Ele fala santo, santo, santo é o Senhor. A nossa santidade é a nossa obediência, é a nossa conversão, é o nosso coração. Isso vai agradar a Deus. Não é a nossa roupa, não é a nossa pregação. Porque o rei Uzias, ele reinou por 52 anos, um rei íntegro, por causa de Zacarias. Porque em 2 Crônicas 26:16, você vai ver que o rei Uzias, ele era um bom rei, ele prosperou a cidade estava próspera, ele estava poderoso, e com isso veio o orgulho. A partir do versículo 16 de 2 Crônicas 26, diz assim: quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que levou à ruína, pecou contra o Senhor, o seu Deus, ao entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Ele pecou contra Deus por oferecer incenso para Deus. Parece não muito grave isso. A gente acha que grave para Deus é o adultério apenas, é você cometer atrocidades, o matar, o roubar.
Mas aqui está dizendo que o erro desse rei foi ministrar uma oferta, um incenso para Deus. E fala que ele peca, porque ele era rei. Rei não ministra para Deus, sacerdote ministra para Deus. Existe um chamado na vida de cada um de nós. Eu não posso fazer aquilo pelo qual eu não fui chamado. Eu não posso pregar se eu não fui chamado a pregador. Eu não posso ser pastor se eu não fui levantado por Deus a pastor. Eu não posso fazer nada sem Ele. Aliás, Ele diz: bem algum habita em vocês, e vocês não podem fazer nada se não estiverem ligados em mim, porque eu sou a videira, eu sou a árvore. Aquele que estiver em mim dará frutos. É Deus que nos direciona, não somos nós que escolhemos. Eu não posso achar que pelo fato de pregar o Evangelho eu sou melhor do que alguém. O orgulho veio no coração de Uzias. Versículo 17, o sacerdote Zacarias foi atrás dele com outros 80 sacerdotes do Senhor, todos homens corajosos. Confrontaram o rei Uzias e disseram: não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Isso é tarefa somente dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para esse trabalho. Saia do santuário, pois você pecou, o Senhor Deus não o honrará. Mas espera aí, é um rei que está desde os 16 anos reinando, é um rei que fez o que é certo aos olhos do Senhor, enquanto Zacarias vivia e ensinava o temor de Deus a ele. É um rei que prosperou a cidade, ou seja, a gente pode fazer tudo para Deus, enquanto houver temor, ok. Porque o dia que a gente achar que está caminhando com as nossas próprias pernas, porque a gente aprendeu a pregar, porque a gente aprendeu a louvar, a gente aprendeu até a chorar, mas sem o interior ser verdadeiro, nós seremos reprovados. Se não soubermos o lugar pelo qual fomos colocados no corpo, a gente vai achar que a gente pode ministrar coisas para Deus que Deus não pediu. Ai de mim se eu vier aqui dar a minha opinião dessa palavra sem antes ir ter com Ele. Ai desses pregadores que saem por aí anunciando o evangelho de si mesmo, segundo a concupiscência dos homens, mas não aquilo que o povo precisa ouvir. Então os sacerdotes, eles se reúnem em 80 para repreender o rei. E o rei, ele podia naquele momento aceitar a repreensão, porque a gente sabe que antes do juízo vem um aviso. Você errou, ok, Deus não está abalado com o seu erro. O problema é quando você é avisado do erro e não reconhece o erro. Porque os sacerdotes, mais 80, eles falaram para ele: Deus não honrará você, isso não é papel seu. Versículo 19 de 2 Crônicas 26 está escrito: Uzias, que segurava um incensário, ficou indignado, enquanto ele demonstrava sua raiva contra os sacerdotes diante do altar de incensário no templo do Senhor, apareceu uma lepra em sua testa. Você vê que questionar o sacerdote enviado por Deus, quando Uzias fica indignado pela repreensão, era para ele se arrepender, não era para ele ficar indignado com o sacerdote, porque o sacerdote representa a voz de Deus. Quando você fecha o seu coração para as verdades que o sacerdote de Deus traz, você está dizendo para o próprio Deus que você não concorda com Deus. E o salário do pecado que não é arrependido continua sendo a morte, e vem na testa dele uma lepra. Você vê que Deus não tem problema nenhum com o tempo que a gente está servindo na casa dele. Ele não tem problema nenhum, ainda que você faça prosperar, ainda que você possa fazer crescer o ministério, se não andarmos segundo o temor de Deus ocasionado em nosso coração. Não é por causa de Zacarias, não é por causa dos profetas, esse temor tem que vir em você. Nasce uma lepra, versículo 20, quando viram a lepra, o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes expulsaram imediatamente do templo. O próprio rei se apressou a sair dali, pois o Senhor o havia ferido. Não foi por acaso. O rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. Vivia isolado numa casa separada e havia sido excluído do templo do Senhor. O seu filho Jotão tomava conta do pátio e governava o povo. É a primeira vez que eu vejo aqui um rei estando vivo, doente, e o seu sucessor, que é o filho, já assumir com o rei ainda em vida.
Porque para que o filho assuma o trono, o pai tinha que morrer, mas o pai não estava morto ainda, ele estava leproso. Mas para Deus, alguém que não está em Deus está morto, ainda que esteja vivo. A morte não tem a ver com apenas a morte física, mas principalmente com a morte espiritual. Muitos estão ministrando diante do altar do Senhor, mortos, sem saber que estão mortos, anunciando, porque não parece errado ministrar um incenso a Deus, mas Deus sabe o que Ele chamou você para fazer, Ele sabe o que Ele me chamou para fazer, e ai de mim se fizer diferente. É por isso que no começo da mensagem de Isaías 6:1, antes dele ter essa visão, fala aqui que no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías sabia, Isaías assistiu isso, era um rei famoso. Então Isaías pode pensar no templo, porque Isaías estava no templo. Eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado. Ele viu as abas do Senhor invadindo aquele lugar de glória. Ele viu anjos serafins, ele viu o trono. Uzias não viu isso. Uzias apenas só rejeitou ouvir a voz do sacerdote e foi condenado com a lepra até a morte, só porque estava oferecendo incenso, porque ele não era profeta, ele era rei, e ele quis se ensoberbecer. Então você vai ver Isaías fazendo uma declaração: ai de mim, eu não ouvi um sacerdote. Ai de mim, porque eu vi a Deus, eu vi o rei. Ai de mim, porque eu sou homem possuidor de lábios impuros, e porque eu também convivo no meio de pessoas com lábios impuros. Ai de mim, ai de mim. Você vê que o que Uzias fez não parece tão grave se a gente olhar com olhos carnais, porque ele era rei, estava ministrando um incenso para Deus. Parece até que, nossa, parece que Deus pegou pesado com ele, parece que a sentença é alta demais pelo erro. Tudo bem, ele errou. É que quando você inverte o propósito do reino, você está de certa forma indo contra Deus. A ira de Deus, ela vem por falta de zelo na casa de Deus. Quando Jesus vê os cambistas vendendo e comprando na porta do templo, fala que a ira pelo zelo, o zelo da casa de Deus, invadiu o coração de Jesus, ao ponto de Jesus derrubar os cambistas do templo, chicotear os cambistas, aqueles que compravam, aqueles que vendiam, e ele falava: não tornem a casa do meu pai covil de bandidos, é casa de oração. Não invertam um propósito. Quando Uzias ele faz 2 missões, sendo ele rei, querendo também ocupar o cargo de sacerdote, ele estava se colocando como Jesus. Só tem um que pode ocupar todos os cargos ministeriais, e esse é Jesus Cristo, porque ele é o Cordeiro, ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote. Mas nenhum de nós somos instituídos para fazer 2 coisas. Somente Deus, somente o Filho dele. O que Deus estava tentando dizer para Uzias era: Uzias, não mexe aí, porque você não é para você fazer isso. Volta para o lugar de arrependimento, faça aquilo que eu chamei você para fazer. Então não é só porque ele ofereceu incensário, ele estava ocupando o lugar do Filho de Deus. Haveria um que viria ainda para fazer todas as coisas. Todas as coisas. Então Isaías ele teve essa visão, e ele começou no coração dele pensando: ai de mim. Houve um arrependimento. Olha o que ele fala: os anjos proclamavam uns aos outros: santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas estão tremendo, e o templo ficou cheio de fumaça. Os templos da porta, os batentes da porta aqui que ele fala, estava batendo. Para mim era o coração dele. Para mim era o coração de Isaías, que estava diante da glória de Deus, e se envolvendo no arrependimento. Ele não fez como Uzias, ele não saiu correndo, ele não tentou estar estando certo, mesmo querendo estar certo estando errado. Ele se arrepende, ele fala: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. O coração dele bate, e ele sente as portas balançando, porque Jesus fala: eis que estou à porta e bato.
se o seu coração não balança na palavra de Deus, no momento que você é confrontado pela palavra, no momento que as tuas mentiras aparecem, se o seu coração não estremece ao ponto de você não fechar o coração, mas abrir, ele entra e ceia com você e você ceia com ele. Nem todos teremos essa visão, mas todos teremos a audição de quem Deus é. Nem todos vamos ver milagres, nem todos vamos ver anjo, nem todos vamos ver coisas, mas todos somos indesculpáveis diante da presença de Deus, é o que está escrito. Por isso, se ouvirdes a voz de Deus no dia que se chama hoje, não endureçais o vosso coração, não endureçais. Após essa visão, Isaías percebe a gravidade de não adorar a Deus da maneira aceitável a Deus, o que custou a vida e o ministério do rei Uzias. Existe uma maneira aceitável, uma maneira correta de se adorar a Deus. Versículo 5 de Isaías 6: Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Tenaz era uma ferramenta utilizada para pegar coisas incandescentes. Com ela tocou na minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Era tudo que Uzias tinha que ter feito. Ser homem não é governar por 52 anos trazendo prosperidade, como Uzias fez a partir dos 16 anos de idade. Ser homem não é promover segurança, ganhar guerras. Para Deus, ser homem é admitir os erros, as suas falhas e se arrepender por elas. Ser homem de Deus, mulher de Deus, é alguém que não apresenta defesas próprias, porque nós temos um que nos defende, esse é justo para nos defender. Por isso, a nossa oração deve ser: ai de mim que sou orgulhoso, ai de mim que estou há 52 anos no Evangelho, sem conhecer o Deus do Evangelho. Ai de mim que estou ministrando diante do Senhor, por mim mesmo, e não percebo. E se a gente não se arrepender, eu não tenho como dizer que não virá lepra, irmão. A lepra antes era física, hoje ela é espiritual. Tem muita gente leprosa espiritualmente, invisível aos olhos dos homens, mas não invisível aos olhos de Deus, achando que é crente. Mas quando Deus traz essa palavra, Ele não traz para ofender, Ele traz para que a gente se arrependa, para que a gente abra o nosso coração, para que a gente diga: ai de mim, Senhor, traga essa brasa quente, coloca onde precisa, mas me purifica, não me deixa ficar aqui. Colocou na boca dele e curou ele. Isaías refletiu sobre ocupar um cargo de Deus sem o temor de Deus, porque Deus ia enviar Isaías com palavras chocantes para o povo pecador, porque toda palavra é chocante para aquele que está no pecado. Porque se você não tem problema com droga, essa palavra não é chocante para você. Se você não tem problema com roubo, falar de roubo não é chocante para você, mas se a gente falar de adultério para alguns, se a gente falar de fornicação para alguns, essa palavra se tornou chocante. Mas não é que a palavra se tornou chocante, é que o estado espiritual que alguns se encontram está chocante. E nesse momento, muitos fazem como o rei Uzias, se indignam com o pregador, se indignam com a palavra, mas esquece que a palavra é do Senhor. Nós só precisamos nos arrepender. Existe um alerta aos que ministram a palavra do Senhor. Poderia ficar só na conta do pregador, mas felizmente nós vivemos a era da graça. A era da graça ela é mais difícil do que a era da lei, porque a era da graça é para todos. Não tem mais sacerdote, não tem mais rei. Cristo morreu para os tornar reis e sacerdotes. Para Ele, vocês são reis e sacerdotes. Vocês são cartas vivas do Senhor, estão sendo lidos por aí. Alguém está olhando para a sua vida e lendo você como um cristão. Então existe um alerta aos que ministram a palavra do Senhor, com a palavra, microfone, e principalmente com a vida. Jeremias 23:16 vai falar sobre isso.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos, e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E também a todos aqueles que seguem as obstinações dos seus corações, dizendo: vocês não sofrerão desgraça alguma. É aquela coisa tipo, Deus entende. Pessoas falando, no versículo 17, vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. Pessoas que não se assentam para ouvir a palavra de Deus, mas no final, a gente vai fazer uma oração e falar: vai ter paz. Não vai ter paz, coisa nenhuma. Não me peça para orar para você, irmão, achando que eu vou orar falando que vai ter paz, porque não tem paz. Nesse mundo não tem paz. Nesse mundo Jesus falou que vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então tem bom ânimo, mas aqui não tem paz não. Haverá um dia que haverá uma paz eterna. O que a gente pode ter é uma paz interior apenas. Mas esses profetas saem por aí falando isso. Quem sabe alguns de nós não estamos sendo assim, vendo pessoas do nosso trabalho, na nossa casa, às vezes um familiar num caminho de morte, e você vai falar para essa pessoa que ela está tudo certo. Não, vocês terão paz, vocês não sofrerão desgraça alguma. É como se você estivesse conduzindo alguém a um abismo com estacas, e a pessoa indo achando que vai cair numa rede ou numa piscina. Não, está tudo certo. Que tudo certo? Se apenas por ministrar um incenso, um cara que foi rei, que fez tudo certo, por 52 anos, um senhor de idade, recebe uma lepra como troféu. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Vejam, as tempestades do Senhor, a sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que Ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros vocês compreenderão claramente. Ou seja, pessoas estão sendo conduzidas ao abismo. A ira do Senhor está vindo, e a igreja de Jesus está falando: está tudo certo. Está tudo certo, todo mundo pode ser salvo. Os crentes estão ultrapassados, por isso Deus precisa de homens. Homens que não vão se preocupar com a forma que vai morrer, mas vai se preocupar com a forma que vai viver em Cristo. Tem muita gente programando a morte. Se eu for conduzido à morte por Cristo, eu não negarei. A gente consegue negar, não é morrer por Cristo, mas é viver por Cristo. Morrer é lucro, viver é Cristo. É mais fácil morrer, querido. Paulo fala: haverá pessoas que vão entregar o seu corpo em mártir e não vai adiantar de nada, porque não tinha amor. Tem pessoas que vai vender tudo e dar aos pobres, não vai adiantar de nada, porque não tinha amor, não tinha princípio, não estava enraizado nele. E Deus fala: eu não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar a mensagem que eu não falei, mas eles profetizaram. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, olha o que Deus está falando, eu não enviei não, mas se eles tivessem vindo falar comigo, anunciariam as minhas palavras, o meu povo teria feito com que eles se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Existem pessoas que não se convertem, é por falta de pregação do céu. As pessoas não estão tendo com Deus, elas estão pregando o evangelho segundo as inclinações do tempo, as inclinações do que nós estamos vivendo. Eu não posso associar a palavra de Deus aos tempos que nós estamos vivendo. A palavra de Deus tem que vir de Deus. É o mundo que se enquadra na palavra, não é a palavra que se enquadra ao mundo. Eu não posso buscar aqui uma palavra que fale: porque o povo está tudo sofrendo de ansiedade, eu não tenho o que fazer. Não andeis ansiosos por coisa alguma, está escrito. Eu não posso formar uma palavra por causa dos dias que estamos vivendo. Eu tenho que formar a palavra que Deus formou. Por isso que ele está dizendo: se tivessem vindo, comparecido ao meu conselho. Quantos de nós comparecemos ao conselho para viver a palavra de Deus na nossa vida apenas? Ele não está pedindo para você pregar para o mundo não. Se você se arrepender, e se você ser salvo por meio do arrependimento, já é grande coisa.
Que adianta ganhar o mundo todo e perder a própria salvação. Tem muito amor nisso, querido. Tem muito amor nisso. Após o arrependimento de Isaías, Deus envia ele com uma mensagem dura para um povo de coração duro. Você vê que é necessário a gente ter um encontro com Deus, a gente vê o tamanho do nosso pecado, da nossa condenação, porque Deus não sai enviando ninguém aí, tipo, simplesmente, vai anunciar a obra, vai para as nações. Na verdade a pessoa quer curtir hotel, quer curtir avião, quer curtir comidas, quer curtir o festejo dos demais, porque aprendeu a falar da palavra de Deus. O que Deus quer é homens com coração quebrantado, sabendo, existe um míssil em direção à terra, e vai consumir os pecadores, e vocês não estão anunciando isso. Deus não quer um homem que se vista bem, que fala bem. Ele quer um cara que, assim como João Batista, comia gafanhoto molhadinho no mel, vestido com peles de animais. E a mensagem era: arrependei-vos, arrependei-vos. Então existe um treinamento duro para aqueles que vão anunciar o Evangelho com a vida. Não é com a morte apenas, mas com a vida. Versículo 8: eu ouvi a voz do Senhor clamando. Então, depois que Deus perdoa ele, que Deus purifica ele, Isaías, ele ouve uma voz do Senhor conclamando. O que é conclamar? Clamar é quando eu individualmente clamo. Conclamar é quando eu mais você clamamos algo, conclamamos. Deus estava conclamando, versículo 8: então ouviu a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Por que conclamando? Porque é Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. Os três atuam junto. Eu fico imaginando o quão Deus ele é generoso. Ele chama Jesus, ele chama o Espírito Santo. Ele fala: ó, converteu, né? Apresentou, se arrependeu. Vamos dar ele uma missão? Vamos falar aqui. Quem que a gente envia? Deus é muito generoso, querido. A quem nós vamos? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Aí Deus disse: vá e diga a este povo. Mas só que a mensagem é um pouco complicada aqui. Olha o que era para ele dizer para o povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, jamais percebam. Parece até que está ao contrário essa mensagem. Torne insensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele, feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não se convertam e nem sejam curados. De verdade, você tem que ter muita convicção para você chegar num povo e falar essa mensagem aqui, numa época em que profetas eram cerrados ao meio, degolados, atirados aos leões. Não tinha a mensagem que o povo queria ouvir: paz, está tudo certo. Não, é uma mensagem ao contrário. Como explicar essa mensagem? Como explicar? Mateus 13:13. Mateus 13:13 mesmo. Ó, o que está escrito lá em Mateus 13:13, explicando exatamente o porquê dessa mensagem na vida de Isaías. Porque Isaías foi o cara mais messiânico que teve. Tudo que ele fala, você vai ver Jesus aqui. Está escrito assim: por esta razão eu lhes falo por parábolas. Jesus tinha acabado de contar uma parábola da semeadura. Olha, gente, saiu o semeador, lançou semente numa terra, a terra não era tão boa, os abrolhos, os espinhos, não deixou que crescesse a semente. O outro por causa das preocupações do mundo e tal. Jesus falava por parábolas, porque vendo eles não veem, é por isso que eu falo em parábolas, e também não ouvem e nem entendem. Neles se cumpre, olha Jesus fazendo menção de Isaías, neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão; ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram seus ouvidos, e fecharam seus olhos,
Mas se assim não fosse, poderiam ver com os seus olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, e eu então os curaria. É que na verdade o povo não estava querendo mais ouvir. Chega uma hora que o próprio Deus, Ele endurece o coração do homem, mas porque o homem já endureceu antes. Por isso tome cuidado, querido, toda vez que você vem para a igreja, como você está ouvindo a mensagem? Como você está julgando no seu coração as mensagens de Deus? Para que seu coração não se endureça. A dureza da mensagem é de acordo com a dureza do coração. João 6,58. O coração do homem precisa ser quebrantado. Não é esse o tema? João 6,58. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum, Jesus pregando. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, ou seja, eram pessoas que seguiam Jesus, o deixaram, ainda falando assim: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Mas no versículo 66 de João 6, existe alguém que consegue ouvir. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. A dureza não está na mensagem, a dureza está naquele que não quer seguir o dono da mensagem. Por isso Jesus falava em parábolas, porque aqueles que têm vontade de compreendê-lo, de segui-lo, não fica na parábola, ele vai para o relacionamento. Você vai ler algo na Bíblia e você não vai pular se você não entender, porque você quer entender dele. Você vai parar tudo na sua vida e vai dar um Google lá e vai entender o que é conclamar, porque a língua portuguesa é um pouco difícil que no ensino, né? A gente precisa saber das coisas. A gente precisa ter sensibilidade para ouvir de Deus. Então a parábola só não faz sentido naquele que está com o coração duro. Aquele que tem um coração como os dos discípulos que permaneceram, esses vão saber assim: olha, eu posso até não ter entendido agora, mas nós vai para onde? É o Senhor que tem a palavra da salvação. Nós vai te seguir até entender. Nós vai te seguir até mudar. Nós vamos te seguir até transformar o nosso interior. Versículo 11 de Isaías 6. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, eu iria pregar essa mensagem de dureza, que o povo não ia se converter? Existia um propósito, e você vai ver aqui agora comigo o porquê de uma mensagem que não converteu mais o coração de um povo de coração endurecido. O porquê que era necessário Deus varrer a terra, tornar a terra seca. Versículo 11: então eu perguntei: Senhor, até quando? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Parece complicado de entender isso aqui tudo, né? Uma mensagem onde o povo não vai mais se converter. Deus vai varrer a terra, vai deixar a terra seca. Ainda que 1/10 das pessoas tentassem ficar, seriam destruídas. E aí ele faz a menção de um terebinto. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. O que é um terebinto? Aí eu tive que fazer botânica também. Tive que fazer botânica para poder pregar essa mensagem, irmão. Um terebinto é uma das árvores mais fascinantes que nós vamos estudar. Ele é da mesma família do carvalho, mas possui alguns pontos diferentes. Assim como o carvalho, o terebinto é muito resistente ao inverno. As suas folhas não caem com o frio, e só na primavera é que ela muda de folhagem. Ou seja,
é uma árvore obediente. Ela não perde as folhas dela por causa do inverno, ela só vai trocar no tempo certo. Obediente. Ela só muda a sua folhagem no tempo certo. Porém, um terebinto não cresce tanto quanto o carvalho. O seu tamanho médio é de 10 metros aproximadamente. O terebinto, porém, possui duas características que o carvalho não possui. O perfume do terebinto pode ser sentido a mais de 1 quilômetro de distância. Porém, para que isso aconteça, ele deve perder parte da sua casca. Ou seja, era uma árvore que tinha uma essência. Mas para que essa essência chegasse o mais longe, ela precisava ser ferida. Precisava tirar a casca dela. Quanto maior e mais profunda a sua ferida, maior será o perfume exalado pelo terebinto. Ao perder a casca, ela libera também uma seiva, também medicinal, que serve como antisséptico, anti-inflamatório. E quanto mais ele é ferido, mais ele exala perfume. Quando Isaías pergunta para Deus: Deus, até quando a mensagem, o povo não vai se converter? Deus está preparando a vinda de Jesus Cristo. Deus estava preparando uma terra seca, porque assim como o terebinto e o carvalho, ainda que sejam arrancados, o tronco dele permanece uma semente santa, será o seu tronco. Em Isaías 53, 2, faz menção de Jesus Cristo sendo um broto. Jesus veio numa época em que a terra estava seca da mensagem de Deus, aonde homens e mulheres estavam vivendo segundo pregações de homens obstinados pelos próprios corações. Haviam 2 sumos sacerdotes na época que Jesus veio para a terra aqui. Só podia um por vez, só podia ter um sumo sacerdote quando o outro morria, mas não, tinha 2, era Caifás e Anás. De tão seca da palavra de Deus que estava essa terra, precisava uma semente. Por isso está escrito que a tua semente ferirá a cabeça, uma morderá o calcanhar, mas a semente da mulher esmagará a cabeça. A semente é Jesus. Jesus veio também, assim como o terebinto, numa terra seca. Na época de Isaías, Jesus veio na época nossa agora da graça. A terra estava faminta, não havia pregadores verdadeiros, pessoas sendo enganadas. Homens iam na casa das mulheres viúvas fazer orações longas para no final comer na casa delas. Homens hipócritas que gostavam de ir ao monte, falar: graças dou que não sou como este fariseu, porque eu tenho ofertado o dízimo, eu tenho observado a lei. E Jesus fala: mas o que desce com a oração justificada é aquele que baixa a cabeça e fala: ah, Senhor, me perdoa, eu não sou nada mesmo. Teve a mesma atitude de Isaías. Por isso não é o que nós fazemos para Deus, querido. Não se sinta bem pelo que você faz, se sinta bem pelo que o Cristo fez na cruz. Não vos alegrais porque os espíritos imundos saem em nome de Jesus. Não se alegrem apenas porque vocês curam no nome de Jesus. Alegra-vos antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Isaías 53, 2, e eu termino. Está falando de Jesus aqui. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e com uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, mas a sua aparência para que nós o desejássemos. Foi despedaçado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.
Jesus é o terebinto anunciado em Isaías. É como uma árvore que ainda que se arranca o tronco, fica a semente santa. Por mais que Jesus foi esmagado, apertado, afligido, quanto mais machucavam a carne de Jesus, mais exalava a santidade de Jesus, mais exalava a salvação de Jesus, mais exalava a cura de Jesus, assim como o terebinto. Só que não era cura física como o terebinto, cura espiritual. Não é salvação física para o doente, é salvação eterna para os que estão condenados. É uma verdade além da nossa realidade. Existe um míssil de fogo vindo em direção a essa terra. E que se a gente não tiver esse encontro verdadeiro com Jesus, se a gente não for como Estevão, se a gente não fizer como Isaías, como Paulo, Pedro, Tiago, João, tudo que estamos fazendo aqui não serve de nada. Deus não aguenta solenidades cheias de iniquidades. Deus não pode suportar orações feitas por debaixo de iniquidades, por debaixo de falsidades e de palavras fingidas ou fé fingida. Ele é um Deus grande e poderoso, e por isso Ele é santo, Ele é santo e Ele é santo. Que nesta tarde, querido, nós possamos não olhar mais para o que estamos fazendo, mas olhar para aquilo que Deus pode fazer em nós. Amém? Para ver que Ele pode, querido, pegar uma brasa viva do seu altar, e Ele quer fazer isso, e Ele quer colocar no centro do teu coração. Ele quer arrancar o coração de pedra, porque nos últimos dias Ele disse: vos darei um coração de carne. Eu vou tirar o coração de pedra, não vai ser mais escrito com tinta, vai ser escrito com sangue. Vou enviar o meu Espírito, e esse fará com que vocês se lembrem de todos os ensinamentos. Não vai ser mais necessário que ninguém vos ensine, eu vou ensinar vocês. É só vir ter com Ele. Ele fala: se vocês comparecem diante de mim, eu falarei com vocês. Não busquem mais reis, não busquem mais sacerdote, não busquem mais ofertas, busquem arrepender-se e entrar nesse acesso por meio de Jesus Cristo. Amém? Fica de pé, querido, vamos orar mais um pouco, está tudo certo. Se nesse momento você sentiu o seu coração como de Isaías, sabe quando Isaías vê e ele fala: os batentes da porta estão estremecendo no coração dele. Jesus está dizendo para você nessa noite: se você ouvir a voz dele batendo no seu coração, e se você abrir a porta, Ele vai entrar. Ele vai cear com você, você vai cear com Ele. Ele é capaz de purificar você de todos os seus pecados, de todo o seu engano. Ainda que você achava que por 56 anos você serviu a Deus, você fez coisas para Deus e estava tudo bem, e você percebeu que existe uma lepra escondida, querido, se arrependa neste momento. Não deixe para amanhã, não feche o seu coração, não acredite que é apenas uma mensagem, é o próprio Deus falando com você. Não se iluda, não feche o coração, continua nesse espírito. Se você tiver vontade de falar: olha, eu quero receber uma oração, eu quero me derramar no Senhor, este é o momento, faça isso. Não se envergonhe, se rasgue para Deus, este é o momento. Aleluia. Vocês estão olhando para um cara que era do ateísmo, hein? Um cara que não conseguia crer no Evangelho de Jesus, não por escolha, porque ninguém escolhe ser ateu. Um cara que Deus colou o osso aqui, instantaneamente, num culto assim. Deus é real. Ele quer converter você. Abra seu coração, amém? Abra sua mente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus amado. Pai querido, nos perdoa, Pai. Nos perdoa todas as vezes que achamos que podemos fazer alguma coisa sem o Senhor, ou porque nós confiamos nos nossos passos. Perdoa pelas nossas desobediências, Pai. Nós não vamos ficar aqui indignados com a palavra. Não, nós não vamos. Pelo contrário, Pai, estamos dizendo em nosso coração agora: ai de nós, Senhor, se o Senhor não vier nos resgatar. Ai de nós se o Senhor não nos direcionar no casamento, se o Senhor não nos direcionar como filhos, se o Senhor não nos direciona, Pai querido, como homem, como mulher de Deus.
Ai de nós que estamos perecendo sem a sua presença, Pai. Ai de nós que ainda vivemos em roda de escarnecedores. Pai, muda tudo nesta noite. Pai, coloca em nosso coração a tua palavra, que a tua palavra, que é mais afiada, Senhor, do que espada alguma de 2 gumes, possa penetrar nessa noite no coração deste homem, no coração dessa mulher, encorajando a viver as tuas verdades. Não é mais morrer por Cristo, mas é viver pelo Senhor. Pai querido, é nos posicionar como homem de Deus, é nos posicionar como filhos, como maridos, como mulheres. Pai, nos ensina, nos encoraja, cura, Senhor, cura-nos dessa lepra. Pai querido, que os teus anjos possam nesse momento colocar uma brasa viva, Senhor, na onde necessita. Pai, queima tudo aquilo que não provém do Senhor, nos transforma. E pode perguntar quem o Senhor vai enviar, e nós vamos dizer: envia-nos a nós. Nos envia, Senhor, em nossa família, nos envia em nosso trabalho, nos envia como homens e mulheres de Deus, e nos encoraja, Senhor. Oh, aleluia, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque santo, santo, santo é o teu nome, aleluia. Oh, Senhor, guarda cada pessoa aqui nessa noite, Senhor. A tua palavra não volta vazia. Que muitos possam sair daqui e retornar com um testemunho de vida, com um testemunho de progresso, e que nós possamos nos encontrar, Senhor, num novo céu, numa nova terra, podendo dizer: valeu a pena morrer e viver pelo Senhor, valeu a pena se arrepender, valeu a pena quebrar o orgulho. Oh, aleluia, Senhor, nós te louvamos. E você aplauda fortemente o Senhor nessa noite, amém? Aplauda o Senhor fortemente, louvado seja Deus.